Olá pessoal, tudo certo? Está começando mais uma aula de Química 1 do curso Indauel com o professor Diego Araújo e hoje o nosso assunto será Propriedades Coligativas, unidade 14 da página 348. É a última unidade da apostila número 2. Vamos lá então? Bom pessoal, então o que são propriedades coligativas? É o estudo da modificação das propriedades físicas de um solvente quando adicionado um soluto não volátil. Ou seja, quando a gente adiciona um soluto não volátil a determinado solvente, teremos alterações das propriedades físicas desse solvente. É importante a gente falar também que essas propriedades vão depender apenas do número de partículas dispersas naquele solvente, tá bom? Então vai depender apenas da quantidade de partículas do disperso, certo? Vamos tentar entender isso a partir de uma comparação aqui. Qual das seguintes soluções apresenta maior ponto de ebulição? E ele colocou entre parênteses, maior efeito coligativo. Vamos pegar essas soluções aí. Primeira solução, temos ali um recipiente com uma solução de cloreto de sódio, concentração 1 mol por litro, certo? Segunda solução, uma solução de glicose, de concentração 1 mol por litro também. E a terceira solução, uma solução de sacarose, C12H22O11, de concentração 1 mol por litro. E como que a gente vai determinar isso aqui? Vamos lembrar daquele primeiro ponto importante. Depende apenas do número de partículas do disperso em solução. Então a gente vai ter que descobrir nessas soluções qual delas tem o maior número de partículas dissolvidas, maior número de partículas do disperso. E aqui a gente tem um ponto importante que deve ser falado também. 1 mol de moléculas tem o mesmo efeito coligativo de 1 mol de íons. Então não importa se a gente tem moléculas dissolvidas ou íons dissolvidos, o importante é apenas o número de partículas dissolvidas. Beleza? E aí a gente tem que lembrar também que para a gente formar íons em solução, teremos dois processos. A dissociação iônica, ou seja, a partir de um composto iônico, teve a separação dos íons e assim a gente tem íons livres em solução. Ou num outro fenômeno chamado ionização. A partir de um composto covalente, teremos a formação de íons de cargas opostas, certo? Vamos lá então. Primeira solução, cloreto de sódio, é 1 mol por litro. Isso quer dizer que em 1 litro teremos 1 mol de cloreto de sódio. Mas a gente tem que lembrar que o cloreto de sódio é um composto iônico. Em solução aquosa teremos a separação de íons. Então aqui a gente vai ter o seguinte, do cloreto de sódio teremos a liberação de sódio e cloreto. Sódio, qual é a concentração na solução? 1 mol por litro. Então uma solução de 1 litro teremos 1 mol, certo? Concentração do cloreto, 1 mol por litro. Em uma solução de 1 litro teremos 1 mol de cloreto. Então aqui a gente já tem 1 mol de cloreto de sódio, dá origem a 1 mol de cloreto e 1 mol de íon sódio. Nessa solução, então, a gente tem ao todo 2 mols de partículas dissolvidas por litro de solução, certo? Vamos para a segunda? A segunda a gente tem o seguinte, 1 mol por litro de glicose. Glicose é um composto covalente e não temos o processo de ionização aí. Então, teremos moléculas em solução aquosa, certo? Dissociação molecular apenas. Nesse caso, teremos a concentração total de quanto? 1 mol por litro. 1 mol por litro de glicose. Vamos pegar a última ali. Sacarose, concentração 1 mol por litro. Em uma solução de 1 litro, teremos 1 mol de sacarose. Sacarose não vai sofrer ionização, teremos então apenas a dissociação molecular. Moléculas de sacarose em solução, certo? Qual a concentração? 1 mol por litro, certo? Agora sim, a gente tem as 3 soluções ali. A primeira solução, cloreto de sódio, teremos o total de 2 mol por litro de dispersos. A segunda solução, 1 mol por litro. A terceira solução, 1 mol por litro, certo? Sem falar de valores do ponto de ebulição, a gente pode dizer que a solução de cloreto de sódio é a que tem maior ponto de ebulição, é aquela que tem o maior efeito coligativo. Bom pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o efeito coligativo, dependendo apenas do número de partículas do disperso em solução, a gente vai partir para essas propriedades físicas que são modificadas quando a gente adiciona um soluto não volátil. Vamos lá, começando primeiro pela pressão máxima de vapor, a pressão de vapor.
O que seria essa pressão de vapor? É a pressão exercida pelos vapores de um líquido quando a gente tem um equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor, certo? Então, quando temos um recipiente fechado, determinado solvente a gente tem ali, teremos o processo natural de evaporação. E em determinado momento teremos a evaporação e a condensação. Nesse processo teremos um momento em que vai haver um equilíbrio entre a evaporação e a condensação, certo? Nesse ponto em que temos esse equilíbrio da fase líquida com a fase de vapor, a gente pode medir uma pressão ali, é a pressão de vapor. Então pegamos ali o recipiente, a gente pode ver esse fenômeno de evaporação-condensação. A partir de determinado momento teremos o equilíbrio ali e assim a gente pode medir aquela pressão, a pressão de vapor. Só para a gente pegar um exemplo, teremos a pressão de vapor da água. A água transformando de líquido para vapor e assim a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, é igual a 23,8 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão de vapor a esta temperatura. A pressão de vapor varia em função da temperatura, certo? Só para a gente entender, eu coloquei uma tabelinha para vocês ali. A 0 graus Celsius, por exemplo, a pressão de vapor é 4,5. A 10 graus Celsius, a pressão já pula para 9. A 25 graus Celsius, 23,8 milímetros de mercúrio. A 40 graus Celsius, já pula para 55. A 90 graus Celsius, pula para 526. E a 100 graus Celsius, que a gente já conhece lá, que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água é 760 milímetros de mercúrio. Vamos tentar entender isso a partir do gráfico. No gráfico teremos a variação da pressão de vapor em função da temperatura. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor, como a gente pode ver nessa curva. Isso vale para qualquer solvente, certo? E aí, só para a gente pegar o exemplo, 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água vai ser 760 milímetros de mercúrio. Mas aí tem um detalhe, 760 milímetros de mercúrio não é a pressão atmosférica a nível do mar? Sim, e a gente sabe que a água ferve a 100 graus Celsius somente no nível do mar, porque conforme a gente aumenta a altitude, a tendência é o quê? A água ferver a uma temperatura menor que 100 graus Celsius, tá bom? Coloquei um dado para vocês, 500 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica ao nível da cidade de La Paz, da Bolívia, certo? E nessa cidade, a água vai ferver a uma temperatura de 87 graus Celsius. Tem relação, então, a pressão atmosférica com a pressão de vapor da água. Outro exemplo aqui, 240 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica a nível do pico do Monte Everest. No pico do Monte Everest, a água vai ferver a 71 graus Celsius. Então aí a gente já percebe que tem uma relação com a fervura da água e a pressão atmosférica. Qual é essa relação? A relação é a seguinte, que um líquido vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor atingir a pressão atmosférica. Então é por isso que, a nível do mar, sendo a pressão atmosférica 760 milímetros de mercúrio, para a água entrar em ebulição a gente vai ter uma pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio. Isso só acontece quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius. O mesmo raciocínio a gente pode usar no Monte Everest. Quando a água atingir a temperatura de 71 graus Celsius, teremos uma pressão de vapor da água de 240, que vai se igualar à pressão atmosférica, e então, nesse momento, a água entra em ebulição, certo? Um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, beleza? Vamos lá então. Vamos pegar uma comparação aqui entre as pressões de vapor de algumas substâncias, éter, etanol e água, certo? Qual deles é mais volátil? A gente já imagina que o éter deve ser mais volátil que os outros, O éter evapora mais facilmente. Vamos ver isso no gráfico. No gráfico, a gente percebe que a curva da pressão de vapor do éter é bem mais acentuada do que a do etanol e da água. Como é uma curva mais acentuada, a gente pode dizer que a uma menor temperatura ele já tem uma maior pressão de vapor. Significa então que ele é mais volátil, ele evapora mais facilmente e, consequentemente, a sua temperatura de ebulição é mais baixa, tá bom?
Ou seja, com uma menor temperatura ali, a gente já tem uma pressão de vapor se igualando à pressão atmosférica. Com isso, o éter entrando em ebulição. Depois, etanol e água, a gente percebe também que o etanol tem uma curva um pouquinho mais acentuada que a água. Consequentemente, ele tem uma maior pressão de vapor. Em outras palavras, ele tem uma menor temperatura de ebulição. Então, essa é a pressão de vapor. Agora, pessoal, vamos tentar entender a alteração da pressão de vapor relacionada à adição de um soluto não volátil. Isso se chama tonoscopia ou tonometria, que é a diminuição, o abaixamento da pressão de vapor de um solvente quando a gente adiciona um soluto não volátil. Peguei um recipiente fechado com água e a gente tem o processo ali de equilíbrio até atingir aquela pressão de vapor da água a determinada temperatura, certo? E aí a gente vai adicionar um soluto. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, vai acontecer um processo diferente aqui. A gente tem uma diminuição da pressão de vapor. Então, adicionando soluto não volátil, a gente tem essa diminuição brusca da pressão de vapor. Vamos tentar entender isso a partir do gráfico. Coloquei o gráfico ali, pressão de vapor pela temperatura, né? Primeiramente, a gente tem a curva do solvente puro, certo? Está respeitando ali. O que acontece quando a gente adiciona um soluto não volátil? Cai a pressão de vapor. Essa é a nova curva, a curva da solução, beleza? E a gente percebe ali, ó, aquela mesma temperatura, teremos uma diminuição da pressão de vapor, certo? Como temos essa diminuição da pressão de vapor, a gente pode dizer que diminui a fervura. Como diminui a pressão de vapor àquela temperatura, para a gente atingir novamente aquela pressão de vapor, a gente tem que aquecer mais aquela solução, certo? Então, só para deixar bem claro, a adição de um soluto não volátil diminui essa pressão de vapor. Se tivermos, por exemplo, um solvente que está sendo aquecido, a gente percebe determinada fervura. Se a gente adicionar um soluto não volátil, imediatamente diminui aquela fervura, certo? Um exemplo disso você pode fazer em casa. Está aquecendo uma panela de água, se a gente adicionar sal ou açúcar, imediatamente diminui aquela fervura. A segunda propriedade coligativa que a gente vai ver é a ebulioscopia. O que significa? É o aumento da temperatura de ebulição do solvente quando adicionado um soluto não volátil, certo? O raciocínio é semelhante àquela da pressão de vapor. A adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor, consequentemente diminuindo a fervura daquele solvente. Consequentemente, a gente vai ter que aquecer mais para assim atingir aquela pressão de vapor necessária para igualar a pressão atmosférica, certo? Então a gente tem que fornecer mais calor para ferver. E assim, consequentemente, a gente vai ter que aquecer mais aquele líquido e o líquido vai entrar em ebulição a uma maior temperatura, certo? Olhando isso no gráfico, aquele mesmo gráfico que temos ali da pressão de vapor, olha o detalhe interessante. Então temos a adição do soluto não volátil, cai a pressão de vapor, consequentemente, para aquela nova solução atingir a pressão de vapor necessária para se igualar à pressão atmosférica e assim entrar em ebulição, a gente vê ali que teremos que aumentar a temperatura e teremos a nova pressão de vapor se igualando à pressão atmosférica. Consequentemente, a temperatura de ebulição será maior. A próxima propriedade é a crioscopia. Se para o lado quente a gente tem alterações das propriedades físicas, para o lado frio também temos. Crioscopia significa o quê? É o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente quando a gente adiciona um soluto não volátil. Ou seja, fica mais difícil congelar, tá bom? Então, adicionando o soluto não volátil, diminui a temperatura de congelamento, é mais difícil congelar, beleza? Vamos montar um gráfico então da crioscopia. Temos ali a curva do solvente puro, adicionou o soluto não volátil, teremos a curva da solução, certo? Nesse gráfico vai ser mais difícil congelar, então a solução vai entrar em congelamento, né, vai solidificar a uma temperatura abaixo de zero. E quais exemplos que a gente pode ver isso no cotidiano? A água do mar nos polos. Nos polos, mesmo a uma temperatura abaixo de zero, a água do mar não congela, certo? Enquanto que aquelas geleiras são formadas por água doce. Isso acontece devido à grande quantidade de sais dissolvidos na água do mar. Outro exemplo que a gente pode usar aqui, naqueles países mais frios onde a temperatura pode ficar abaixo de zero, é comum a adição de
aditivos nos radiadores. Isso impede com que a água do radiador se congele, tá bom? E por último, pessoal, a gente vai falar da pressão osmótica. Para isso, a gente tem que lembrar um conceito que foi abordado lá na biologia, é o fenômeno da osmose. A osmose acontece da seguinte maneira: teremos a passagem de água a partir de uma membrana semipermeável de um meio menos concentrado em solutos para um meio mais concentrado em solutos, de modo que a tendência seja equilibrar as concentrações dessas duas soluções. Teremos aqui o exemplo, então. A partir de uma solução diluída para uma solução concentrada, teremos a passagem de água e assim a tendência é atingir a mesma concentração dessas duas soluções, certo? Então, a partir dessa diferença de concentrações, teremos a migração de água do meio menos concentrado em solutos para o meio mais concentrado em solutos, de modo que a tendência seja igualar as concentrações, certo? Existe uma maneira da gente impedir essa osmose. Como que a gente vai impedir? Aplicando uma pressão ali. Essa pressão a gente pode dizer que é a pressão osmótica. Se a gente aplica uma pressão naquela solução, impedindo que aquela solução se expanda, a gente está impedindo o fenômeno da osmose. A gente vai chamar isso de pressão osmótica. Então essa pressão osmótica ela é proporcional à molaridade daquela solução e à temperatura. E ainda a gente usa aquela constante universal dos gases, tá bom? Então é uma fórmula adaptada lá da fórmula da equação de Clapeyron, certo? Vamos fazer um exercício da página 352. A solução aquosa que apresenta menor ponto de congelamento é a de, temos 5 alternativas. CaBr2, né, que é o brometo de cálcio, concentração 0,1 mol por litro. Segunda, KBr, que é o brometo de potássio, de concentração 0,2 mol por litro. Terceiro, Na2SO4, que é o sulfato de sódio, de concentração 0,1 mol por litro. Próximo, a glicose, de concentração 0,5 mol por litro. E a letra E, HNO3, né, o ácido nítrico, de concentração 0,3 mol por litro. 100% ionizado. Então eu já dei a dica aí que teremos a ionização total desse ácido, tá bom? A solução que apresenta menor ponto de congelamento é de... Então, se apresenta o menor ponto de congelamento, a gente pode dizer que teve um maior efeito na diminuição do congelamento daquela solução, certo? Ou seja, é a que tem maior efeito coligativo. Consequentemente, será aquela solução que tem maior quantidade de partículas dissolvidas. Começando então pela letra A, brometo de cálcio. Brometo de cálcio em solução aquosa, teremos separação dos íons em íon cálcio e íons brometo. Um íon cálcio para 2 íons brometo, certo? Então, a partir de 0,1 mol por litro daquele soluto, teremos de cálcio 0,1 mol por litro. De brometo, 2 vezes isso, 0,2 mol por litro. Ao todo, nessa solução, 0,1 mais 0,2, 0,3 mol por litro. Vamos ver a segunda. KBr, brometo de potássio, de concentração 0,2. Brometo de potássio em solução aquosa, separação dos íons, potássio e brometo. Potássio, 0,2 mol por litro. Brometo, 0,2 mol por litro. Total, 0,4 mol por litro. Entre A e B, a gente já sabe, né, que o brometo de potássio vai ter maior efeito coligativo. Então, por enquanto, a gente fica com a letra B. Letra C, sulfato de sódio, concentração 0,1 mol por litro. Sulfato de sódio em solução aquosa, teremos 2 íons sódio para 1 íon sulfato, total 3 íons. Então, teremos a concentração de sódio 0,1 vezes 2, 0,2 mol por litro. De sulfato, 0,1 mol por litro, total 0,3. Por enquanto, a gente fica com a letra B ainda. Próxima, glicose de concentração 0,5 mol por litro. Já ganhou dos outros, né? 0,5 mol por litro, por enquanto a glicose é a nossa resposta. Por último, ácido nítrico, concentração 0,3 mol por litro, 100% ionizado. Então teremos ali a ionização com a formação de íons H+, e íons nitrato. 2 íons, cada um com 0,3 mol por litro, total 0,6 mol por litro. Consequentemente, esta é a solução com maior quantidade de partículas dissolvidas. Então, a solução aquosa que tem o menor ponto de congelamento é a letra E, ácido nítrico, certo?
E assim a gente termina o conteúdo de propriedades coligativas e termina a apostila 2. Na próxima semana a gente parte para outro assunto que é a termoquímica, certo? Espero que tenham entendido, bons estudos, qualquer coisa nos procurem pelos endereços abaixo. Tchau!